Vamos falar hoje de bet? Eu li uma matéria que mexeu muito comigo essa semana. Foi essa semana? Foi essa semana. Foi na segunda-feira. E eu tava querendo falar dela na terça, só que ficou muito em cima e tal, e por isso que eu resolvi trazer aqui hoje. Eu quero tentar entender com vocês, e talvez a live seja um pouco diferente, um pouco mais estranha, porque vai ser uma parada mais investigativa, assim. Mas eu tava querendo falar com vocês sobre o que tá acontecendo, pelo menos do que eu consegui achar, sobre o mercado das bets. E tem uma movimentação meio esquisita rolando aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeiro, a primeira matéria aqui, né? Tipo, a gente tem dois levantamentos aqui. Deixa eu me puxar pro cantinho aqui. Vamos começar com essa matéria da Josette Goulart pro UOL, em que ela tem o seguinte título: o que fez a chefe do marketing abandonar a milionária Betano? Tem um certo ar de mudança no ar. Ok, pelo menos na coluna de hoje tem. Uma diretora de marketing que deixa o seu cargo bem remunerado em uma bet pelo emocional de ver as pessoas perdendo o que tem e o que não tem. Tá. Vamos lá. Esse tipo de mensagem. Olá, perdi 20 mil reais em apostas na Betano. Valor extremamente necessário para mim e pro meu filho, até para as necessidades básicas. Sei que o jogo envolve riscos, mas peço de forma respeitosa e urgente que seja analisada a possibilidade de reaver esse valor. Estou totalmente disposto a cooperar com a Betano no que for possível. Esse é o tipo de mensagem que executivo... Cara, isso aqui, mano, é muito triste, cara. Esse é o tipo de mensagem que executivos ou profissionais das bets recebem todos os dias. Raquel Arruda, agora ex-líder de marketing da Betano, também foi afetada emocionalmente por esse tipo de situação. A executiva deixou o cargo nessa semana, depois de 5 meses. Ela saiu da Shen, onde era CMO havia 2 anos, rumo a Betano, a convite do Country Manager Guilherme Figueiredo. Ela tinha expectativa de aprender com gamificação e conversão, que é uma área que sempre a atraiu, e nada melhor do que estar em uma empresa com um poder de investimento em mídia e performance inimaginável. Só para se ter ideia do poder de fogo da Betano, no mês passado a casa de apostas fechou o maior patrocínio de uma camisa de futebol brasileiro, o do... Eu não falo esse nome. O time carioca vai ganhar cerca de 270 milhões por temporada. O efeito nas crianças. Muito se discutiu o perigo das redes sociais em crianças e adolescentes depois de denúncias feitas pelo Felca, que agora está no Fantástico. A lei, inclusive, mudou. O Felca também é um grande crítico das bets, já fez vários vídeos, mas nesse caso não conseguiu gerar a mesma comoção nos nossos parlamentares no Congresso Nacional. Aliás, muito pelo contrário. O Congresso promoveu uma CPI das bets que não deu em nada. E nessa semana, os deputados, inclusive, derrubaram uma medida provisória que aumentava o imposto para as bets. Por incrível que pareça, as bets têm uma das menores alíquotas entre todos os segmentos das empresas. O Congresso parece estar alheio aos dados sobre o efeito das bets em crianças e adolescentes, que são alarmantes. Conversei há algum tempo com o argentino Damian Faletti, fundador da Kids Corp, que estuda o comportamento e a relação das crianças e adolescentes com as marcas. Ele diz que o efeito das bets sobre esse público virou uma bomba relógio, justamente porque entra na vida das crianças por meio do esporte mais amado do Brasil, o futebol. Abre aspas para ele. As crianças e adolescentes assistem jogos cheios de patrocínios de casas de apostas e acabam normalizando esse consumo. Mas as bets proíbem que as crianças usem as plataformas, certo? Certo, mas como bem lembra Damian, as crianças são hackers naturais e burlam facilmente as barreiras da cidade. Cara, isso aqui é muito real, mano. A quantidade de... Pera, deixa eu ver como é que eu posso não me incriminar. Mas a quantidade de música, filme e emulador de Game Boy que um primo meu já baixou... Tipo, cara, é abissal, assim. Então isso é muito real, isso é muito natural. A criança, ela é hacker por natureza. A empresa fez uma pesquisa no final de 23, veja bem, 23, e os números já eram esses. 84% de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos estavam cientes da existência e possibilidade de fazer apostas online, e 30% já tinham jogado. 30%. Como diz Damian, não precisa ser adivinho para intuir que os números só pioraram de lá para cá. O risco não é só o ato de apostar, mas sim o fato de que isso está entrando na cultura da infância, com efeitos que podem aparecer só em 10, 20 ou 30 anos. E aí aqui a gente tem a Raquel, que é essa executiva de marketing que saiu da Betano e tá, tipo... Cara, e saiu meio mal, assim, da Betano e tal. Tipo, é Kaizen Game, né, a Betano. E aí, com isso, eu queria começar o nosso papo de hoje perguntando: você trabalharia numa bet? Sinceramente, assim, eu fui atrás de alguns relatos, eu até achei algumas pessoas, tem até um querido aqui que me deu uma sacaneada, porque eu peguei vários vídeos do perfil dele mostrando como era que era trabalhar no escritório de uma bet, e ele
por um acaso arquivou todos. Eu peguei na segunda-feira e ontem, quando eu fui abrir o perfil dele, tava com os vídeos arquivados. Então eu não sei se o vídeo voltou, deixa eu até ver aqui. Não, o vídeo não voltou, tá arquivado, então a gente não vai ver o dele, mas a gente vai ver de uma outra pessoa aqui. Mas eu queria saber de você, assim, eu queria saber a tua opinião, se você deixar isso aqui nos comentários, ia ser bem relevante pra mim, tipo, saber, cara, você trabalharia numa bet? Sabendo desse impacto, sabendo de tudo isso? Ou tipo assim, cara, o mundo é isso aí, o mundo é mau, as pessoas são ruins e eu tenho que garantir o meu primeiro. Eu não quero fazer um debate ético nem moral, eu não quero ser régua moral de ninguém, não quero ser o Xandão aqui de ninguém, sabe? Tipo, mas eu queria entender, assim, tipo, racional, porque na minha cabeça, eu não trabalharia, não aceito, e isso é um acordo que a gente tem entre sócios, assim, a gente não aceitaria nenhum projeto nessa pegada. Mas ao mesmo tempo eu tenho amigos que estavam desempregados há 3, 4 meses, e cara, receberam propostas, tipo assim, boas é apelido, assim, receberam propostas pra ganhar quase o triplo PJ e tal, mas ganhando quase o triplo de salário em bet, e cara, aceitaram porque, mano, 3, 4 meses desempregado, galera, o calo aperta, tipo, ética não paga salário, não paga conta, sabe qual é? E eu fico muito nessa pira, assim, tipo, cara, vocês trabalhariam, assim, tipo, ó, galera, sei lá, tu ganha hoje 5 mil reais, eu tô aqui com uma proposta pra você ganhar 10, sacou? Tipo, fazendo o teu trabalho, fazendo o que você faz, mas sabendo dos impactos que o teu trabalho tem gerado. Você trabalharia com bet? Eu acho que eu quero muito ir pra essa discussão pra entender. E entenda, o que eu quero fazer aqui é quase uma pesquisa qualitativa mesmo, assim. Eu quero entender qual que é o racional por trás de aceitar ou não a vaga, tá? Porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo, eu não vou citar nomes, nem a empresa que chamou ele, nem nada, mas eu tenho um grande amigo que ele teve um problema bem sério de saúde mental e tal, e ficou afastado do mercado de trabalho por mais de um ano. E ele tá fazendo um processo seletivo. Essa live aqui, esse assunto tá sendo motivado por isso, tá? E ele ficou um ano fechado no mercado de trabalho e ele recebeu uma proposta para trabalhar num dos maiores escritórios de branding, assim, tipo, do país, um dos nomes mais conhecidos aí, em São Paulo. E ele entrou na última fase do RH, que não sei o que, a vaga tinha sido meio que congelada e meio que agora o RH chamou ele meio que pra fechar, assim, tipo, chegou pros finalmente, assim. E ele foi fazer a última entrevista com o RH e a última pergunta, ele falou, cara, a última pergunta da entrevista foi, o RH me perguntou, você trabalharia numa bet? Qual o seu... Você tem algum problema em trabalhar num projeto de bet? E aí ele trabalha na parte de experience, né? Tipo de UX e tal. E ele veio no grupo, a gente tem um grupo assim de amigos que a gente sempre discute essas coisas, e todo mundo meio que tenta se ajudar de certa forma. E ele veio, galera, tô num dilema ético aqui. E cara, meio que foi uníssono, assim, porque todo mundo ficou numa pegada, tipo assim, cara, o maluco tá fudido de grana, tá fudido fora do mercado de trabalho, tá precisando se realocar no trabalho, é uma puta oportunidade, esse não vai ser o único projeto que ele vai trabalhar, mas é um dos projetos e com certeza é o que paga melhor para esse escritório de branding que ele tá sendo ranteado aí, e ele vai trabalhar na parte de experiência de consumo. Ele falou, cara, eu tô muito inclinado a aceitar muito pra entender, assim como a Raquel falou ali na entrevista dela, tipo, que ela tava querendo aprender sobre gamificação e tal. Ele falou, cara, eu tô muito inclinado pra entender os comportamentos, assim. Mas ele falou, eu também tô muito inclinado a aceitar e ficar um tempo, botar um dinheiro no bolso e meter o pé, porque eu sei dos impactos disso tudo. E a gente ficou nessa piricaria, a gente não chegou a nenhuma conclusão, assim. Tipo, provavelmente ele vai aceitar porque ele realmente está precisando de grana. Ele é um moleque muito correria e tal. Pô, passou um ano afastado, tipo, com a família dele se fudendo, assim. Tipo, ele é um moleque solteiro e tal. A família, ainda bem, tipo, não precisou fazer grandes coisas assim, mas foda, tá ligado? Tipo assim, cara, ninguém é playboy, ninguém é playboy o suficiente pra poder ficar um ano se dar o luxo de sem trabalhar. Mas eu fiquei nessa pira por isso, assim. E aí eu fui investigar aqui e eu cheguei em alguns vídeos, como eu falei do menino que ele deletou, e eu fui pesquisar, assim, tipo, no TikTok, como que é trabalhar numa bet, assim, e infelizmente eu só encontrei a Ingrid Almeida. Ingrid, pode ficar tranquila que não farei nenhum comentário acerca do seu trabalho. Eu só quero entender aqui como que é trabalhar numa bet. Então, com vocês, Ingrid Almeida. Um dia como social media em um hub de bets e estratégias esportivas.
Passando o nosso hall de entrada, nós já damos de cara com esse telão, que é onde assistimos jogos e temos apresentações mensais, além da nossa sala de operação, que é onde a gente não perde nenhum lance. Temos também um mini closet dos sonhos, com camisas autografadas de jogadores que já passaram por aqui, além de podcast, transmissões de jogos ao vivo, com narração, comentário e também chips exclusivas que fazem toda a diferença. Reunião também temos. Aqui tudo é feito com muito planejamento estratégico. E para finalizar, um carinho no nosso mascote, o Black Dog. Mega tecnológico e tal, tipo, eu até cheguei a pesquisar mais coisa dela, mas ela tirou também alguns vídeos, eu não sei se rolou alguma orientação e tal, mas eu queria compartilhar com vocês alguns dados que explicam um pouco desse boom das bets, assim, eu realmente fiz uma investigação, tá, galera, eu realmente me preparei aqui pra trazer pra vocês algo mais completinho, mais maneiro. Eu sou apaixonado por este perfil, Ouriço de Cartola. Esse cara aqui, ele fala de moda, tipo, de terno, de costume, ele fala de cozinha, ele fala, cara, esse maluco aqui, ele é muito classudo. Ouriço de Cartola, eu recomendo demais seguir esse perfil, eu sou apaixonado por esse cara é juiz, assim, tipo, e ele tem esse perfil aqui homônimo, é muito bom, cara, é muito bom, esse cara é muito bom. Enfim, ele é um cara mega crítico, assim, não vá também esperando que esse cara, você vai concordar com tudo dele, tá? Mas, enfim, ele fez um levantamento aqui de um outro perfil que eu gosto também, é um cara que eu nem concordo politicamente e tal, mas que eu gosto muito, que é o Waze Franklin, que ele fala muito de infográfico, ele faz muita análise de infográfico, assim, é um outro perfil que eu recomendo muito que vocês sigam também, eu nem sigo, ó, vou até seguir aqui. Eu uso muito Twitter, tá, galera? Confesso, uso muito Twitter, me perdoem, tá? Mas ele tava lendo a análise técnica das bets feita pelo Banco Central e se deparou com esse gráfico que diz que 85% dos valores apostados são devolvidos aos ganhadores. Então aqui, ó, evolução das transferências para empresas de aposta. O gráfico a seguir ilustra a devolução das transferências para empresas de jogos de azar e apostas ao longo de 2024. Então a gente tem aqui, ó, que a retenção, né, tipo, evolução das transferências de empresas de apostas, jogos de azar e taxa de retenção. A gente tem aqui o valor investido em bilhões, então a gente chegou aqui, ó, em agosto de 2024, a gente passou da casa dos 20 bilhões, e aqui a gente está falando da retenção que ficou na casa dos 15%. Os valores mensais variam entre 18 e 21 bilhões, então agosto chegou a 21. E vale ressaltar que esses valores representam as transferências brutas, ou seja, são estimativa do quanto foi apostado no mês. Com base nas transferências que são feitas dessas empresas para pessoas físicas, estimamos que aproximadamente 15% do que é apostado seja retido pelas empresas, com o restante distribuído aos ganhadores do título do prêmio. Eu achei muita coisa. Eu achava que os caras retiam muito mais dessa grana. E aí, ele fez uma provocação aqui que eu achei interessante também, que é o seguinte, ou seja, a bet fica com os 15% restantes. Desses 15%, então a gente está falando aqui, vamos lá, calculadora. A gente está falando de 21 vezes 0,85. A gente está falando aqui, não, burro, 21 vezes 0,15. A gente está falando que as bets, elas têm, em média, 3,15 bilhão de receita líquida, muitas aspas aqui. Então, ó, desses 15, ela tira os impostos, não é nem, cara, não é receita líquida, é receita bruta, na verdade. Ela tira, não é receita bruta porque ela já, enfim, vocês entenderam. Ela tira os 15% dos impostos, as despesas de infraestrutura, as verbas de patrocínio, publicidade e influência digital, e tem lucro. Pare pra pensar que grande parte dos times do Campeonato Brasileiro são patrocinados por bet. A gente acabou de ver ali o Flamengo, 270 milhões. Eu falei o nome da merda do time. O time da desgraça, o time do capeta, ele tem 270 milhões de patrocínio anual. Que praticamente todos os anúncios à beira dos estádios são de bet. Que uma das influenciadoras que anunciam bet teria recebido 50 milhões de adiantamento sobre o que os seus seguidores perderiam na bet. A seguidora em questão é aquela que estava na CPI das bets, que foi com a garrafinha dela. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Vocês sabem. Daqui faz todo stories, ela coloca o horário dos stories dela. Vocês sabem de que eu tô falando. Isso tudo saindo daqui... É a ex-ficante do Vini Júnior. Isso tudo saindo daqueles 15% que sobram. O BC, o Banco Central, estima que em 2024, em média, os brasileiros despejaram 20 bilhões por mês nas bets. Se absolutamente todos os brasileiros vivos, desde os bebês até as pessoas que estão em estado vegetativo, participassem das apostas, cada um gastaria R$ 94,00 por mês nas bets. Ou seja, 6,16% de um salário mínimo.
Dado que 35% dos brasileiros ganham até um salário mínimo, isso já seria uma despesa impactante no orçamento familiar. Então aqui, ó, censo IBGE, 35,3% ganham até um salário mínimo no trabalho. 35% dos brasileiros tiram um salário mínimo, tá? É isso. A renda do trabalho era de até um salário mínimo para 35% da população ocupada no Brasil em 2022. Significa 1/3 da mão de obra ganhando um salário mínimo. Isso mostra pra gente nosso privilégio também, né? Mas enfim. Só que o problema é muito pior. Segundo o BC, cerca de 24 milhões de brasileiros jogam nas bets. Então, em média, cada apostador gasta R$ 833 por mês em bet, mais da metade de um salário mínimo. Estimamos que cerca de 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas, realizando ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o período analisado. Mas piora. Ainda segundo o BC, 1/5 dos apostadores de bet são beneficiários do Bolsa Família, justamente a camada mais vulnerável da população. E essa camada foi responsável por um pouco mais de 1/7 do faturamento das bets. Ainda em relação ao perfil dos apostadores, estima-se que, em agosto de 24, 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família, o BPF, enviaram 3 bilhões às empresas de apostas utilizando a plataforma Pix, sendo a mediana dos valores gastos por pessoa de R$ 100. E segue piorando. Ainda segundo o BC, as pessoas com mais de 30 anos têm despesas mensais com bets que ultrapassam R$ 3.000. Em relação ao perfil dos apostadores, a maioria tem entre 20 e 30 anos. Embora as apostas sejam realizadas por indivíduos de diferentes faixas etárias, o valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, o valor gira em torno de R$ 100 por mês, enquanto para os mais velhos, o valor ultrapassa R$ 3.000 por mês, de acordo com os dados de agosto de 24. Com números estarrecedores como este, não é de se estranhar que a inadimplência do brasileiro tenha atingido patamares estratosféricos. Inadimplência cresce e atinge o maior patamar em quase 2 anos, aponta o CNC. Proporção de famílias com dívidas e contas em atraso chegou a 30% da população brasileira, nível mais alto desde setembro de 2023. Aí aqui a gente tem o link do texto, né, do BC. Tipo, eu vou botar isso aqui pra quem for membro, eu vou botar esse link aqui bonitinho, vai estar os links todos organizadinhos lá pra vocês, que aí aqui tem todos os números, tudo bonitinho e tal. E aí a gente tem aqui o Franklin, que é o curioso, né, que ele trouxe aqui mais 3 cents aqui da situação. Não sabemos ao certo os valores apostados, já que os números são uma estimativa do BC baseada em transferência via Pix. Possivelmente os valores são ainda maiores. O nosso momento econômico, com falta de oportunidade e relativa apatia, favorece o surgimento de muitos aproveitadores e vítimas, querendo meios alternativos de renda. Sim, enxergam isso como renda. Vejo com muita preocupação a crescente monetização de games colaborativos e sociais, como Minecraft e Roblox. Podem me chamar de conspiracionista, mas vejo nisso uma manobra para normalizar as apostas online desde a tenra idade. E aí vocês estão começando a perceber aqui como as coisas estão se entremelando aqui, como a gente tem o futebol, a gente tem os joguinhos tipo com o loot box, a gente tem uma série de mecanismos sendo amarradinhos aqui. E aí, cara, eu joguei aqui no TikTok. Deixa eu... Opa. Dicas de aposta. Se você vier aqui no TikTok e digitar... Isso aqui, ó. Isso aqui não é um tutorial. Essa live, esse conteúdo, ele não apoia apostas esportivas. Eu não apoio aposta nenhuma. Porra, cara, não tenho nenhum desses aplicativos. Nunca apostei na vida, assim. Eu acho que... Porra, não me pega. Minha família tem uma predisposição muito grande ao vício. Eu tenho tios, avós e tal, eu tenho histórias de família cabulosas em relação à aposta, assim, aposta, alcoolismo, cara, tudo de ruim. Minha família do lado de pai tem, minha família do lado da minha mãe é mais santa, a família do lado do meu pai é horrível. E por saber de toda essa predisposição da minha família, tipo, que eu acho que é quase que genético, ao vício, a apostas e tal, cara, eu me recuso a encostar em qualquer coisa disso. O casamento dos meus pais, antes do meu pai falecer, praticamente acabou porque meu pai tava viciado em joguinho online, em RPG online, era Mu Online, tá ligado? Que era um jogo que eu jogava e eu parei de jogar porque meu pai se viciou nessa porra. Isso quase acabou com o casamento dos meus pais. E muito das pindaíbas que eu passei na minha vida foi por causa de vício do meu pai, assim, que ele sempre se viciava em alguma coisa, em algum jogo, alguma coisa. Então, assim, eu tenho como um código ético meu, eu não aposto. Eu tô mostrando isso aqui não como uma forma de incentivar, mas uma forma da gente entender o perigo desse mercado e a nossa responsabilidade também, enquanto pessoa do marketing, em torno disso aqui, tá? Então, a gente tem aqui, cara, a galera falando de dicas, assim, ó. Você vê aqui, ó. O que tu precisa pra ser lucrativo? Método e disciplina.
Método, gestão de banca e disciplina. Software, ferramentas de dados, stream... Vocês estão vendo que existe uma complexidade muito grande. As pessoas realmente, cara, a melhor estratégia... De uma forma rápida. Tipo, botar 20 e pagar 200. Tipo, depois que eu entendi que a odd de 1,60 tem seu valor, as coisas começaram a mudar. E aí você tem vários influenciadores que ficam mostrando que, tipo assim, cara, eu botei 20 e voltei com 200, sabe? Tipo assim, cara, e você vê, mano, tem muita gente fazendo conteúdo de aposta, muita... Cara, olha isso aqui. Algumas pessoas me perguntam por onde começar no trade esportivo. E na minha opinião, para você começar... Você vê que não é mais aposta esportiva, é treino esportivo, né? E aqui, ó, base de tudo, controle emocional Max, por favor, isso aqui, cara, não é uma crítica ao seu conteúdo, eu nem quero ver o seu conteúdo todo, eu só tô aqui falando de um ponto específico, tá? Controle emocional, estratégia e gestão. Estratégia, controle emocional e gestão. Ele fala que ele faz analogia, não precisa nem ver, mas ele desenhou bonitinho, gostei. O barquinho é a estratégia, o remo é o controle emocional e o outro é a gestão. Vocês estão percebendo o buraco? Vocês estão percebendo, tipo assim, que é um caminho meio sem volta? E aí... Eu queria aprofundar um pouco mais o debate justamente nisso, cara, o impacto dos influenciadores e dessas estratégias de engajamento das redes sociais que faz parte do nosso core business, faz parte do nosso trabalho, sacou? A minha ideia aqui é trazer um contexto pra gente, assim, tipo, a gente precisa entender qual que é a nossa responsabilidade no meio disso tudo. E aí eu queria trazer mais algumas informações e mais alguns dados pra vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conhecem o Gugu, né? O Gugu é... Não o Gugu Liberato, né? A gente tem ideia de Mas valores. o Gugu é um aí, cara que fica... O Gugu é um cara que fica desmascarando o golpe na internet. Ai, cacete. E ele é um cara muito bom que fica desmascarando... A gente tem ideia de valores. Porra, que inferno. Ele é um cara muito bom que fica desmascarando esses golpes da internet e tal. E olha isso aqui. A gente tem ideia de valores aí, já foi divulgado os valores, acho que o Felca falou da proposta que ele recebeu, mas Virgínia não falou isso. A revista Piauí disse que foi 50 milhões que ela recebeu do Esporte da Sorte, com esse percentual de 30% sobre a desgraça alheia. Que ela disse que não é desgraça alheia, é de lucro. Ela disse que não. Aí a Soraya falou assim, por que você não processou então a revista Piauí, já que eles estão mentindo? Eu não processo ninguém, porque se eu for processar as pessoas, eu não vou viver. Meu irmão, a revista Piauí jogou na tua cara que você tá ganhando dinheiro da desgraça dos teus seguidores e você ficou quieta porque não quis processar. Obviamente que tem alguma coisa aí, esse contrato tinha que ser quebrado, alguém tinha que ter acesso a isso pra saber. Cara, o contrato que você recebeu tinha algum... A gente tá falando desse montante aqui. E aqui, galera, só pra vocês não estão vendo e tal, mas isso aqui, ó, é o roteiro que a galera que é membro do canal, tipo, recebe com todos os links. E eu tenho um outro roteiro que eu faço também, que é um roteiro com os textos e tal, tipo, mais bonitinho. O roteiro vai mais completo pra quem é membro do canal. E aí, vamos lá. Influenciadores e bets aqui do meio mensagem falando o seguinte, ó. O que sustenta essa delicada relação? Profissionais apontam que os valores bem acima dos pagos pelo mercado e a projeção são cruciais para que os criadores de conteúdo fechem acordos com as plataformas. E aqui a gente tem a nossa empresária e influenciadora Virgínia Fonseca presta depoimento à CPI das bets nos últimos dias 13 de maio. Nos últimos dias, a discussão sobre as relações entre influenciadores e empresas de aposta ficou ainda mais em evidência após a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das bets, convocar alguns famosos creators para prestar depoimento e explicar sobre seus contratos e relações com empresas. Instalada em novembro de 24, a Comissão do Senado tem como proposta investigar a crescente influência dos jogos virtuais de aposta online no orçamento das famílias brasileiras, conforme descreveu a casa na época. O trabalho na CPI foi requerido pela senadora Soraya Tronic, que também foi responsável por convocar criadores de conteúdo que tenham realizado trabalhos publicitários para empresas do segmento. A criação da CPI aconteceu 2 meses depois do Banco Central ter divulgado em setembro um relatório que indicava que as empresas de aposta teriam recebido, em média, valores entre 18 e 21 bilhões brutos, que foram os dados que a gente viu aqui, decorrente de apostas feitas pelos brasileiros. Porém, em abril desse ano, em depoimento para a própria CPI, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, junto com o secretário executivo do órgão, Rogério Lucá, que estiveram presentes na audiência, mencionaram valores ainda maiores. Segundo eles, os brasileiros estariam gastando entre 20 e 30 bilhões em apostas esportivas. Uma das principais estratégias de marketing das empresas de aposta, aqui que eu quero entrar, que atuam no Brasil, é contratar influenciadores para divulgar seus jogos para a base de seguidores. Apesar dessa prática já acontecer há algum tempo, o assunto ganhou mais evidência e gerou mais polêmica após uma reportagem da revista Piauí, na qual eu sou assinante e eu recomendo, que a Piauí é muito boa, que essa matéria, cara, tipo assim, mano, ela é fantástica, assim, recomendo demais. Leia a íntegra da reportagem, publicada em 3 de janeiro, que apontava os valores recebidos por alguns dos maiores influenciadores do Brasil
e como funcionavam seus acordos com as bets. Entre nomes citados pela reportagem estavam os influenciadores Carlinhos Maia, Neymar, GK, Maia Massafera e Virgínia Fonseca. Você vê que é só a alta sociedade intelectual e moral do nosso país. De acordo com a apuração da reportagem da Piauí, Virgínia, proprietária da marca WePink e que possui mais de 52,7 milhões, tá errado isso aqui, milhões de seguidores apenas no Instagram, recebe cerca de 29 milhões por ano no seu contrato com a Blaze. Em 2022, quando trabalhou com a Esporte da Sorte, a influenciadora teria recebido um montante de 50 milhões, além de uma comissão de 30% em cima dos valores apostados pelos usuários. Ao participar da CPI na semana passada, a Virgínia negou o pagamento da comissão sobre os valores perdidos por apostadores. A mesma reportagem da Piauí afirmou que o atual jogador do Santos, Neymar Júnior, teria um contrato para receber cerca de 100 milhões da Blaze, empresa na qual o atleta ainda faz publicidade. Eu queria muito entender que dinheiro é esse que o Neymar precisa, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, porra, Neymar, caralho, tu ainda precisa de mais dinheiro, irmão. Porra, deve ser pra pagar. Enfim. O cenário de aposta no Brasil existe desde 2028, junto com a regulamentação e tal. Eu quero ver aqui, ó. Cadê? A reportagem do Meio Mensagem ouviu profissionais de marketing e influência e do segmento para entender as razões que tornaram os creators tão atrativos para as empresas do setor. O apontamento mais óbvio é o alcance dessas personalidades que, assim como fazem parte da estratégia de várias marcas que querem se comunicar com o público, também são requisitados pelas bets por seu potencial em gerar receita e divulgar a marca. São perfis que possuem um alcance significativo e uma relação de proximidade com seus seguidores. Não faria sentido eles, as empresas de apostas, usarem apenas as mídias tradicionais como eles utilizam e deixar de utilizar o marketing de influência, uma vez que, na atualidade, é uma das principais ferramentas de comunicação, analisa Rodrigo Soriano, CEO da Air. Além disso, segundo eles, os influenciadores conseguem segmentar públicos específicos, atingindo diretamente quem já demonstra interesse nos mercados de entretenimento digital e apostas. A efetividade no objetivo da exposição e conversão da marca também é apontada por Rodrigo, CEO da Influence.me, para explicar a grande busca das empresas de apostas por influenciadores. Além disso, ele aponta um entendimento diferente a respeito de mídia, de quem está liderando essas bets. No segmento de apostas, quem lidera são, em geral, gestores nativos digitais, que compreendem profundamente o poder da influência. Eles não apenas reconhecem o potencial dessa mídia, como também têm menos aversão ao risco e trabalham com margens de lucro significativamente mais altas, o que permite investimento mais agressivo em marketing e influência. Elabora. Eu já vi alguns relatos, no Threads principalmente, no Twitter também eu vi algumas coisas, da galera falando que marcas procuram influenciadores e olham no histórico deles se eles já fizeram aposta anúncio para bet. Se fez, eles não contratam. Eu acho isso muito válido e é uma premissa aqui que, tipo, se a Coco não tem, ela vai começar a ter. Tipo, se a gente nunca falou disso, a gente... É porque, na verdade, a gente sempre olha essas paradas também, mas a gente não tem isso como regra, mas acho que não precisa também, né? Não precisa, acho que é claro que a gente não contrata. Público-alvo e ganho acima da média. Outra explicação para a atratividade dos influenciadores de massa exercem sobre as empresas de aposta é o fato de que, algumas vezes, a base de seguidores dos creators ser exatamente o mesmo público-alvo mais procurado nas plataformas. Grande parte desses influencers são de baixa renda e buscam por alguma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas como também não possuem educação matemática sobre a dinâmica do jogo, acabam tendo a ilusão de que é possível lucrar com cassino. O cassino, sempre sem exceção, busca público de baixa renda e baixa instrução e encontram esse público com o influenciador de massa, analisa Ricardo Santos, cientista de dados e fundador da Full Trader Sports, plataforma dedicada a fornecer estatística. Cara, o maluco fala isso. Análise de mercado, né? E se de um lado existem empresas ávidas a se comunicar, de outro há influenciadores de conteúdo que vê esses contatos com uma chance de levar seu lucro de forma rápida. Nenhum dos influenciadores citados pela Piauí e nem do CPI das Bet mencionaram os valores de contrato. O CEO da Influence.me, contudo, garante que são cachês bem acima da média do mercado, justamente pelo viés polêmico que essa publicidade carrega. Segundo Azevedo, muitos influenciadores já têm receio de trabalhar com bets em empresas de aposta por temer que isso possa prejudicar sua imagem. Isso já reduz a oferta. Esses cachês podem chegar a 5, 10 ou até mais de 10 vezes o valor pago por uma campanha publicitária tradicional. Cara, o Orochinho falou que ele recebeu uma proposta bizarra, assim, tipo, era, sei lá, 600 mil por mês. Cara, é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Meu Deus do céu, cara. Enfim, vocês já entenderam aqui. E aí eu queria mostrar. Deixa eu ver se eu acho a diva aqui. Eu queria mostrar pra vocês. Vocês conhecem a Raquel Brito, né? Raquel Brito é a diva, irmã de Davi Brito, a grandíssima Raquel Brito. E eu queria aqui, cara, tipo... Eu vi um vídeo dela ontem que eu
porra, essa menina pra mim, ela é um fenômeno, cara. Ela é demais. Eu não vou encontrar essa porra desse vídeo, né? Então vocês vão ficar aqui, ó, só com um vídeo dela falando que ela foi cotada pra ser a Maria de Fátima na novela. Uma novela? Toparia. Chegou já um convite, chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu aceitei, só que aí houve uns probleminha dele lá e aí acabou não indo. Eu tava no meio da novela. Pode falar emissora? Rede Globo. Na Globo? Novela na Globo? Ela é demais, cara. Ela é demais. Ela. Cara, eu vi até o nome da Beth. Deixa eu ver se aparece. Cara, seria incrível se eu conseguisse achar. Ai, porra, eu não vou encontrar, cara. E outra. Raquel Brito é uma diva. Eu sou viciado em tudo que tange a doutora Raquel Brito, tá? Mas eu queria muito encontrar, mano. Eu vi um vídeo dela ontem, dela divulgando uma Beth, e ela não cortou a parte que ela pra ler o roteiro, tá ligado? Tipo, mas eu não vou encontrar. Ela posta muita coisa também, tadinha. Cara, ela posta... A gente podia fazer um dia CPI Raquel Brito, assim, só pra gente ficar vendo os vídeos dela, cara. Ela é muito boa, mano. Ela é muito gênia. Essa menina, ela é demais. Ela é demais. Mas enfim, QR Code tá aqui na tela. A gente começou a captação da Black Coco. A Black Coco é a nossa maior ação de vendas do ano, por isso que eu tô defendendo o Érico Rocha e o Pedro Sobral. Então, a nossa Black Coco é a nossa maior ação de vendas do ano. A gente tá com uma oferta super especial de 3 cursos da Coco, 3 cursos da Coco pelo preço de 1, tá? A gente vai revelar a oferta no dia 13 de novembro, faz o L, 13 de novembro. E no dia 13 a gente vai mostrar pra vocês quanto tá custando essa bagatela aqui. Mas eu já dou um spoiler, tá por aqui, ó. Tá por aqui. O preço é mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Tá por aqui. O spoiler tá aqui, tá? Então, são 3 cursos. Modelando agências, curso de social media 2.0 e o perfil de dono. O perfil de dono é um curso novo que a gente vai fazer com um acompanhamento semanal de 4 semanas com vocês, 2 horas de aula. Então vai dar 8 horas aí, tipo, muito conteúdo pra ensinar você a ser o influenciador da sua marca. Então, por favor, se inscreva na Black Coco. Voltando aqui pro nosso papo. E aí, cara, vamos lá. Tem mais dados aqui, ó. 10 bilhões de reais serão investidos ao ano pelas bets em compra de mídia no Brasil. O mercado de aposta online cresce, com mais de 2 bilhões investidos em mídia em 2022. E aí, não era esse aqui, era esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui esses dois, que aí tem o gráficozinho aqui, eu mostro pra vocês. A Betano, que é aquela bet que a Raquel saiu, não a Raquel Brito, a outra Raquel, que eu esqueci o nome do começo ali. Ela lidera a publicidade na TV com um aporte de 46,9 milhões. Com investimento de 32, BetMGM aparece em terceiro lugar. Levantamento é da Tunad, empresa especializada em monitoramento de bets. Eu queria uma aqui porque tem um gráfico aqui, ó. É nessa daqui. Isso aqui, ó, de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2025. Viva Sorte Bet, 38,5 milhões. Betano, 30,7 milhões. Superbet, 21,6 milhões. Bet365, 17 milhões. E Bet Nacional, 17 milhões. A minha pergunta pra vocês é: vocês estão percebendo uma movimentação do mercado de jorrar muito dinheiro nisso, né? Aí é óbvio que a gente pode falar que, não, é lavagem de dinheiro, não, tipo, puta, não presta, que não sei o que e tal. Beleza, eu não quero entrar nisso, mas eu quero falar, cara, tipo assim, porque, por exemplo, esse caso do meu amigo que eu trouxe ali no começo, cara, é um escritório grande de branding, não é um escritório pequenininho, não é um escritório qualquer não, tá? É uma parada que realmente, tipo assim, cara, é uma marca que se eu falar pra vocês, vocês vão se decepcionar muito, assim, eu não vou falar aqui, não quero correr o risco, eu tenho poucos membros no canal e pouco view, mas eu não quero correr o risco de pagar um processo nas vésperas do meu casamento, mas é uma marca que, tipo assim, eu tenho certeza que geraria uma certa decepção em vocês. E é dinheiro, tá ligado? Tipo assim, é aquela coisa money talk, shit walk, sabe? Tipo, mas eu tô muito nessa pira de tentar entender qual que é o racional por trás, assim. Tipo, cara, a gente tá falando de quanto, sabe? Tipo assim, eu não tenho ideia. Esse meu amigo vai pra ganhar um salário. Se ele aceitar, ele deve ganhar. Ele tá saindo de Brasília indo pra São Paulo. Então ele vai ganhar todos esses amenities aí, tipo, de mudança de cidade pra poder trabalhar. E provavelmente ele vai ganhar um salário, porque ele ganhava bem, assim, ele é muito bom, o moleque é muito bom. Ele devia tirar seus 10, 12 mil na empresa que ele trabalhava antes de ter o problema de saúde mental dele. E aí, tipo assim, ele não vai pra São Paulo ganhando menos de 15, só se ele for burro, e eu acredito que ele não é, sacou? Então, eu acho que ele vai ganhar muito dinheiro. E, cara, esses valores desproporcionais, assim, tipo, vai pra onde aí? A gente
vai pra mais dados aqui que são assustadores. Eu tô levantando tudo isso aqui, galera, eu tô demonizando mesmo, assim, tipo, a questão... Eu acho que eu tô demonizando, né? Tipo, acho que vocês já sentiram o meu viés aqui, mas é porque eu tenho essa coisa pessoal, assim, da minha família com aposta, com vício e tal, e acho que é por isso que eu tô demonizando a parada. Mas eu tento ser o mais ético possível, analisando, cara, dados, sacou? Tipo, analisando o que a galera fala. Olha isso aqui. 36% dos brasileiros fazem aposta em bets do Poder Data. Cara, isso significa que 1 a cada 2 pessoas e meia, né? Agora não, é 1 a cada 3 pessoas faz apostas. Tipo assim, a gente tem aqui 30 pessoas, 10 já apostaram aqui, sacou? Vocês que estão aqui ao vivo comigo, vocês já apostaram em bet? Pode falar sem vergonha, ninguém vai ser julgado ou não e tal. Tipo, cara, tem, influenciador famoso, o Magalzão. Aqui, ó. Magal fala de vício. Ele é do Brochada Sinistra. Onde que vocês perceberam? Não sei se vocês estão ligados, o Brochada Sinistra é muito bom. E, cara, ele... Eu não sei se... Mas todo mundo, cara. Ninguém mais tinha carinho pelo Porta. Ninguém mais. Não, tá, não é isso aqui não. Mas ele, cara, foi um cara muito viciado em apostas, assim. Tipo, o Brochada Sinistra é muito bom. Eu recomendo que vocês assistam, é bem engraçado. E, tipo assim, ele é um cara que foi viciado em aposta, ele perdeu tudo, mano. Perdeu tudo. E ele fica dando relato e tal, tipo, de falar, cara, eu consegui me livrar disso e tal. Mas, enfim. Levantamento mostra que a taxa subiu 12 pontos percentuais em um ano. 61% dizem não ter feito nenhuma aposta. E aí 2% preferem não responder. Subiu de 24 em outubro de 2024 para 36 em setembro de 2025 o percentual de brasileiros acima de 16 anos que declararam já ter realizado algum tipo de aposta em bet. O dado é da pesquisa Poder Data, feito entre 27 a 29 de setembro de 2025. As bets são legais desde 2018. 2018 era quem mesmo? O presidente? Enfim. E foram regulamentadas de forma definitivamente pelo governo Lula. O neoliberal Luiz Inácio Lula da Silva, esse desgraçado, o estelionatário eleitoral, em 1º de janeiro de 2025. Então aqui a gente tem os dados, os resultados da pesquisa evidenciam que o mercado de aposta no Brasil atinge parte considerável da população, quando se projeta o percentual, 36% sobre o eleitorado brasileiro, que tem mais de 16 anos, são 56,1 milhão de pessoas. E aí, cara, eu não botei isso aqui, mas eu não sei se vocês estão ligados nesse podcast, o Naruhodo, eu recomendo demais que vocês ouçam esse episódio aqui. Pode ser na empresa satânica Spotify ou pode ser no Give Your Jumps lá. Mas é esse episódio específico. Vou até colocar no roteiro aqui pra vocês. Espera aí, ó. A gente podia ouvir, né? Mas acho que é chato ouvir, assim, tipo... Mas o Naruhodo, cara, tipo... Primeiro que é um podcast foda, né? O Altair é muito foda. Mas... que eles respondem isso aqui, ó. Qual o impacto das bets em nossas vidas? Mano, é uma porrada. Esse episódio aqui é um... Sabe, tipo assim, cara... eu não gosto nem de lembrar, assim, mas ouçam porque é importante, assim, ó. E vamos lá. Levantamento revela perfil e preferência do apostador brasileiro. Levantamento da casa de apostas KTO mostra quem é o apostador brasileiro em 2025, seus hábitos, esportes mais populares e a força do jogo Aviator. Vamos ver aqui, vamos lá. 17 milhões de brasileiros realizaram apostas, chegou a 17 bilhões, um levantamento mais recente traçou o perfil, indicando hábitos, preferências e tal. A pesquisa mostra que o público é majoritariamente masculino, 59%, com forte presença na faixa etária de 25 a 40 anos, que representa 42% dos usuários. É importante ressaltar que a legislação brasileira proíbe publicidade de bet para criança e adolescente. A classe média concentra a maior parte dos apostadores, especialmente na faixa C1 e B1, que juntas somam 47% do público. Geograficamente, tem uma concentração maior na região sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso aqui é aquele preconceito, a galera fala, não, é o Nordeste, os caras não sabem votar, só joga, aqui não sei o que. Aqui, ó, onde está o vício. Segundo a KTO, a casa de apostas que realizou a pesquisa, o futebol é o esporte de maior destaque, encontrando 83% dos usuários ativos e 88% das apostas em 2025. O tênis aparece em segundo lugar, e tênis é esporte rico, hein? Mas com um percentual muito menor, 6% dos usuários ativos e 7% das apostas. O basquete fecha o pódio com 3,19%. Que bom que a gente não está importando o esporte, a gente está usando o futebol para apostar. No cassino online, os slots dominam a preferência, sendo responsável por 93% da popularidade em agosto. Entre os títulos mais jogados aparece Fortune Tiger, o famoso tigrinho, com 39%, Fortune Rabbit, 33%, e Fortune Dragon, 26%.
Cara, graças a Deus eu não conheço nada disso, só o Tigrinho, porque é o Tigrinho que, enfim. Entretanto, os chamados Crash Games também ganharam força. Especialmente... Isso é uma propaganda, Folha? Especialmente o Aviator na QTO, que se consolidou como líder. Em agosto de 2025, o Aviator registrou 12% da popularidade. Agora eu fiquei curioso. O que é o Aviator, cara? Eu tô com medo. Eu não vou jogar de verdade, cara. Mas os caras botaram o site. Você conhece o jogo do aviãozinho? Pois vem comigo que hoje eu vou te mostrar como jogar. Aviator é um jogo que se popularizou no Brasil por ser extremamente simples, porém oferecendo ainda muita diversão e chances de ganhos consideráveis e rápidos. E mais simples ainda é jogar com responsabilidade, hein, meu povo? Jogue com moderação para poder voar mais alto. É um jogo classificado como Crash Game e o objetivo é simples. Aposte um valor, veja o avião decolar e quanto mais tempo ele ficar no ar, maior o multiplicador. E aqui você tem que ser sagaz. O negócio é retirar sua aposta antes que o avião saia da tela, porque se ele sair sem você realizar o seu saque, você perde a aposta. Esse jogo oferece uma aposta... Como assim, gente? mínima de R$1 e uma aposta máxima... Mano, caralho. Tecnologia que faz com que os multiplicadores sejam sempre gerados de forma aleatória. Não tem colar e por realmente dar aquele friozinho na barriga. Lembrando que menores de 18 anos não podem aproveitar esse jogo. E mesmo que você... Não, e a Diva, ela é especialista em explicar os joguinhos, né? Tô entendendo aqui. A nossa Diva, e ela faz pra vários. É o GC Creator esse aqui, tá? Ah, eu quero saber o nome dela. Eu quero investigar. Ah, não, agora eu não tinha chegado nisso aqui. Eu quero o nome da moça. Ah, não, moça. Eu quero saber quem é você. A Diva... Ah, não, eu quero saber quem é essa mulher. Ah, eu quero saber quem é essa mulher. Eu quero encontrar o perfil dela no Instagram. Moleque, caralho, essa mulher botou muito dinheiro no bolso. Olha a quantidade de vídeo, galera. Ela tem 29 vídeos explicando todos os joguinhos. Caralho, quem é essa pessoa? Não, a gente tem que descobrir quem é essa pessoa. Caralho, eu quero... Vai, inferno. Eu quero saber. Não, pois é, tipo, pelo jeito que ela explicou, não tem como perder, né? Se eu posso botar ali 1% e tal, mas não é possível. Será que vai pro meu e-mail? Eu não vou abrir meu e-mail aqui pra vocês, mas... Mano, caralho, eu vou investigar, eu vou mandar essa porra aqui depois. Que isso, cara? E ó, tem vídeo dela aqui, vamos ver. 18 mil views, vamos ver os comentários. Devolve meu Celta, Tigrinho. Abrupto, pessoas estão se suicidando. Tigrinho vai abençoar assim. Golpe legalizado. Vai perder a casa, leitas. Caralho, mano. Que loucura. Pô, eu tô muito de bobeira, cara. Eu quero saber quem é essa menina. Eu quero saber mais sobre ela. Fiquei curioso agora. Caralho. Mas enfim. Olha esse outro dado aqui. Caralho, eu tô em choque. Gastos com bets adiam graduação para 34% dos jovens. Mano, isso aqui me revolta pra caralho. Isso aqui me revolta pra caralho. Porque, sabe por quê? Porque aqui a gente une os Cavaleiros do Apocalipse brasileiro. Assim. Que é os desgraçados que estão ganhando dinheiro com a aposta. E que, tipo assim, estão falando que faculdade não serve pra nada, porque eu não fiz faculdade, eu tô apostando, tô ganhando dinheiro. Cara, pelo amor de Deus, assim. Galera, a gente é pobre. Nós somos pessoas pobres. A gente precisa de uma carreira. Óbvio que, tipo assim, porra... Ah, cara, eu vou aqui, vou apostar um dinheiro em bet, vou botar um dinheiro no bolso, vou virar influenciador, vou botar um dinheiro no bolso, fazer umas publi, vou vender infoproduto, não sei o que. Beleza. Mas a gente precisa de uma carreira. A gente precisa de uma carreira porque a gente não sabe o dia de amanhã. Cara, essa bet aqui tá, tipo assim, enchendo o rabo de dinheiro e ela vai dar um pé na bunda de todos esses influenciadores já. Ela não precisa mais disso aqui, tá ligado? Ela já se consolidou. Aí ela vai ficar pagando só pra galera gravar vídeos pra essa menina, sabe? Tem um relato aí de que as bets chinesas, elas estão tentando entrar no Brasil. E elas estão vindo, tipo assim, cara, se a galera já tá pagando 10 vezes mais, as bets chinesas estão querendo pagar 10 vezes o que já estão pagando as 10 vezes. Então elas estão pagando 100 vezes mais aí. E que, tipo assim, cara...
Eles já dominaram. Se vocês forem em qualquer cassino, eu fui na viagem, assim, tipo, minha cunhada queria ir e tal, e aí a gente tava no Uruguai tinha um cassino lá no centro, e a gente foi. Cara, é o jogo do tigrinho, só que na máquina, sacou? Ao invés de ser celular, é na máquina, assim, tipo, mano, é absurdo, assim, é bizarro, assim. E isso daqui me assusta demais, cara. Galera, a gente precisa se preocupar com isso, mano. A gente, tipo assim, tem uma fatia muito grande da população. Vamos lá. Pirâmide de idade Brasil. Vamos pegar aqui o clássico, né? Vocês lembram disso aqui? Da época do colégio? Vocês lembram dessa parada aqui? Esse aqui é do censo de 2022, tá? Deixa eu até pegar... Peraí, deixa eu antecipar aqui. Pirâmide Brasil... Anos 90. Eu vou pegar de quando eu estudei aqui. Esse dado aqui que eu queria. Evolução. Vocês lembram desse gráfico aqui? Quando a gente era criança, que a gente tava no colégio. Deixa eu só mudar de lado aqui pra ficar melhor de vocês verem. De quando a gente tava no colégio e tal, que mostrava essa pirâmide, que falava que um dia essa pirâmide ia virar e tal. Pois é, ó. 1940, a gente tinha a nossa base da pirâmide muito nova. Então aqui, ó, você tem uma larga parcela da população com 10 anos de idade. São os nossos avós aqui. E aí, em 1950, tipo assim, a pirâmide continuou se movendo muito pouco. 1960, estabilizado. Ditadura e tal. Tipo, 1970 aqui, ó, a gente teve um alargamento. Aqui, nossos pais começaram a nascer mais ou menos aqui, né? 60, 70. Então a gente tem um alargamento aqui, tipo, na galera com menos de 10 anos. Década de 80 a gente começa a ter uma normalização, mas aí a gente vê, ó, a galera dos 10 anos aqui, que era essa gordurinha aqui, começa a vir um pouco mais pra cá, você vê aqui, ó, como tá dilatadinho, e você vai vendo claramente aqui, ó, tipo, como essa pontinha, ela vai subindo, mas ela vai dando uma achatada, ela vai normalizando a curva. 91, que foi o ano que eu nasci, incrivelmente, a gente teve uma... Mas olha como já tá um pouquinho mais estreita ali a curva. Mas a gente tem ali, ó, a galera de 10 anos, ou seja, estava nascendo bastante gente. Olha... Nos anos 2000 o que acontece? Essa gordurinha, ela sobe, né, tipo... E nessa subida, a gente tem, tipo, a galera chegando ali, anos 2000, entre 10 e 20 anos, que meu caso, nasci em 91, então eu tava aqui nessa partezinha dos 10, mas pela primeira vez a gente tem uma diminuição aqui, ó, da galera de 10 a 0, a gente tem um estreitamento da cinturinha da curva ali. Só tem até os anos 2000, né? Poxa vida, deixa eu ver se tem... Mas enfim, isso tudo... Pra gente voltar pra cá e entender isto daqui, ó. E entender isto daqui. A gente tem uma população que tá envelhecendo. A gente tem uma população que tá fazendo menos filho. A gente tem uma economia mundial. Esse não é só Brasil não, tá? Não vamos ser vira-lata aqui não. Mas a gente tem uma economia precarizada, pejotizada, tipo oscilante. E a gente tem uma galera que não tá querendo entrar na educação, na educação superior, não tá querendo se especializar. Por quê? A gente teve uma promessa no início dos anos 2000 que era só fazer faculdade que você ia se dar bem na vida. Isso não aconteceu. A gente teve uma série de crises e recessões aí depois disso. A gente vem desde 2016, basicamente, numa porrada atrás da outra, desesperançoso. E aí a galera entrou nessa do tipo assim, mano, eu vou trabalhar pra quê, tá ligado? Eu vou estudar pra quê? Tipo assim, cara, eu posso fazer um dinheiro aqui, tipo, entregando iFood como Uber Moto, e no final do dia eu pego os 100 reais que eu ganhei, aposto, se eu ganhar 200 urru, se eu perder, foda-se, sabe qual é? Tipo... Caralho, isso é muito triste, mano, a gente não vai conseguir evoluir como país, o país vai acabar, mano. Tipo assim, a gente não tá discutindo isso. E outra coisa que me dói muito... É isso aqui, cara. Bet é uma questão de saúde pública, galera. A gente não discute isso, sabe? Tipo assim, quando a gente fala, a gente paga de doidão, sabe? De extremista, de alarmista e tal. Tipo assim, cara, dados indicam que 23 milhões de brasileiros gastam dinheiro com bet, sendo que 3 milhões têm tendência ao vício. Mano, é muita gente, galera. É muita gente, sabe? Tipo, aqui, ó, cadê? É porque não tem a parte de saúde aqui, mas, cara, eu queria mostrar pra vocês, eu não peguei esse link, mas eu queria falar, tipo, justamente sobre, cara, isso é uma coisa que vai acabar recaindo no SUS, sacou? Tipo, na Inglaterra, que é Reino Unido ali e tal, que é onde basicamente começou esse mercado, onde é o mercado mais forte, mano, o SUS deles gasta
Muita grana. Tanto é que eles estão num projeto bizarro de, tipo assim, de coibir essa parada, sacou? E aí, a gente vai aqui pro nosso finalmente. Eu já vou liberar vocês. Eu sei que eu falei pra caralho hoje, tipo... mas eu queria justamente fazer essa pergunta, assim, cara... o que isso diz da gente enquanto pessoa do marketing, sabe? E aí eu aqui talvez corra o risco de fazer uma discussão ética aqui com vocês. Mas o que isso diz da gente como profissional da comunicação? A gente não tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade, a gente... é só farinha pouca, meu pirão primeiro. O que a gente pode fazer pra isso aqui, sabe? A gente pode simplesmente negar e fingir que não existe. A gente pode se informar e falar com as pessoas que estão próximas da gente que isso é um problema. A gente pode criar uma campanha, não aposte em bet. A gente pode, sei lá, não usar os elementos visuais, sabe? Tipo, que compõem uma bet. A gente pode denunciar a conta da Virgínia, do Neymar, do Cauã Raymond, sei lá de quem. Ou a gente só vai aceitar, assim como a gente aceitou tudo até aqui, tá ligado? Eu tô numa fase meio bad, assim, porque eu tô com muito mais pergunta do que resposta, assim, ultimamente. Inclusive, vou fazer aqui um alto jabá, mas eu tive um insight essa semana e eu até gravei um vídeo muito rápido, tipo, falando sobre isso. Eu vou ver aqui com vocês, porque é 4 minutinhos e a gente encerra a live com ele. Tá? Mas essa blusa aqui é do Botafogo, mas eu não sei o que isso quer dizer não, tá? Peguei a primeira blusa do armário. Eu tenho andado meio inquieto, lendo muito, tentando estudar muito pra tentar entender. Vocês estão notando que tem uma atmosfera meio estranha? E eu acho que eu cheguei a uma pequena conclusão que, na verdade, são mais perguntas do que respostas, mas eu queria fazer uma pergunta esquisita pra você. O que o Bitcoin, o Ozempic e o TikTok têm em comum? O Bitcoin, ele representa a ideia de que qualquer pessoa pode ficar rica da noite pro dia. Meio que de repente todo o conhecimento, todo o trabalho duro, tudo que você entende sobre investimento não significou mais nada. Um kid investidor ou um investidor experiente podem, em uma única aposta de sorte, uma moeda que ninguém entende nada, ter uma ascensão meteórica maior do que qualquer coisa que a gente já viu. Os medicamentos como o Ozempic, não só o Ozempic, mostram pra gente que qualquer pessoa pode ser magra. E toda aquela questão de esforço físico, disciplina, genética, cuidado com o corpo, com a saúde, que antes eram vistos como resultado de trabalho duro, deixaram de ser uma vantagem. E o TikTok, ou a TikTokificação das coisas, significa que o mundo inteiro virou uma máquina caça-níquel, irmão. Todo o trabalho que você teve pra construir uma audiência, uma marca, já não garantem mais nada. Não é só no TikTok, não é só marca. A gente tá vendo isso nos livros, na mídia, na saúde mental. Tá em todo lugar. Onde eu quero chegar com tudo isso é que esse vídeo aqui, galera, essa pira aqui do Bitcoin, do Ozempic e do TikTok é justamente pra falar que o modelo no qual a gente foi criado socialmente, em que as religiões se apoiam, que a política se apoia, que a economia se apoia, que é esforço igual a resultado, ele caiu por terra. A gente tá vivendo um grande jogo do tigrinho. A nossa vida virou um grande jogo do tigrinho. Porque nós, aqui, pessoas da comunicação, a gente tá a um vídeo, a um conteúdo, ao próximo post de explodir, como a gente tá a um vídeo, a um conteúdo de ser cancelado e acabar tudo. E caralho, isso é muito cansativo, mano, porque todo mundo tá vivendo isso sem perceber e sem, sei lá, sem criticar, sem, sei lá. Tipo, a gente tá meio anestesiado, sabe? Tipo assim, todo mundo tá meio... Ah, foda-se, tipo, vamos ver o que dá. E eu tô falando todo mundo, eu estou me incluindo nesse todo mundo, tá? Eu sou isso, assim, tipo... em todas as áreas da nossa vida, cara. Todas as áreas da nossa vida, sabe? E aí você vê que a menina saiu da Betano pra poder... Tipo assim, cara, não aguentava mais receber esse tipo de mensagem. E o que vira notícia é isso, e não o que a Betano faz com as pessoas, sabe? Se bem que a gente viu notícia pra caralho, seria injusto na minha fala falar isso, mas vocês entenderam o meu ponto aqui.
se esforçar não faz mais sentido. E aí, isso leva... Nesse vídeo tem outras brisas também ali que eu trago, assim, tipo... Do tipo, cara, a gente tá começando a linkar os nossos objetivos de vida não mais a trabalho. Isso é bom, tá? Pelo menos eu acredito, eu tô olhando por uma via positiva. Mas tem me incomodado muito, porque, porra, a gente foi criado a vida inteira. Os nossos antepassados foram criados a vida inteira nessa coisa, tipo assim, mano, se tu trabalhar, tu vai conseguir. E aí tu olha pro lado e tu vê alguém que, tipo assim, não trabalhou 10% que você trabalhou e tá pegando só essa transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, e a Bet acelera exatamente isso, e todo o mercado tá meio que, tipo assim, se engolindo, sacou? Tipo, tá meio que se fagocitando, assim, tá uma parada muito esquisita. Eu entrei nessa pira essa semana, assim, tipo, essa situação do meu amigo, da Raquel mesmo, da menina ali que falou, e de tudo isso, assim, e eu fiquei, cara, o que o Bitcoin, o Ozempic e o TikTok tem em comum, e pra onde que isso vai levar a gente, sabe? Tipo assim... E eu tô meio desesperançoso, sei lá, eu tô, tipo assim, querendo fazer o meu e é isso aí, sabe? Eu tenho pensado em ser meio jute das ideias, assim, ter meio que um plano de fuga, sabe? Tipo, o meu grande sonho, assim, tipo, me abrindo aqui pra vocês, vai ficar no corte, foda-se, tipo, não tem problema com isso. Mas o meu grande sonho é... Eu gosto muito da aula, E eu quero, cara, botar um dinheiro no bolso, assim, de maneira que eu consiga viver minimamente tranquilo, numa cidade mais calma, num lugar mais calmo, em que o tempo renda mais. Eu tenho sentido que meu tempo tem rendido muito pouco. Muito por isso também, assim, por essa efervescência toda de tudo que a gente vive aí. E nessa de fazer o meu dia render um pouco mais, nessa de fazer as coisas acontecerem um pouco mais, eu quero ter algum produto que seja muito barato, assim, que eu, tipo, consiga ter vocês aqui, tipo, pra trocar ideia, e que eu consiga dar aula de assuntos, sei lá, falar de coisas e passar conhecimento, que é uma parada que eu realmente gosto. E, cara, viver disso, assim, eu queria parar de estar tão incluso no meio dessa maluquice, assim, eu queria... Eu realmente, eu vou me organizar pra isso, não se assustem, tá? Esse vídeo aqui é meio premonitório, assim, não se assustem se isso acontecer e for meio jute das ideias, assim, do nada eu, foda-se, saí, sabe? Mas... é isso. Eu tô meio... Eu não tô na bad, assim, não tô pessimista, mas tô meio que, tipo assim, cara... Beleza, eu quero lutar, eu quero falar, eu quero militar aqui com vocês, mas eu tô numa muito mais de ser propagandista de tudo isso que tá acontecendo do que de ter as respostas, sabe? Falar, galera, pelo amor de Deus, olha pra isso aqui, mano, isso aqui não tá certo, sacou? E não tá certo por quê? Porque, tipo assim, cara, a gente tá letárgico, a gente tá anestesiado. Então, tipo assim, eu tô tentando fazer o meu papel de falar ao mesmo tempo que eu tô tentando sair disso, sabe? Tipo assim, galera, tem esse problema aqui, eu acho que o caminho é mais ou menos esse aqui, mas eu tô saindo, eu não quero, sabe? Tipo, eu não quero fazer parte disso aqui, eu não quero, não está me fazendo bem, assim, tipo, ter que ver essa... É muito angustiante você ter o diagnóstico do problema, você não saber tratar o problema, e a única coisa que você tem é a tua opinião. A única coisa que sobrou pra gente enquanto classe média foi o poder de opinar. A gente não consegue mais nem ter a capacidade de refletir para que essa reflexão se torne de fato alguma ação, porque a gente está completamente amarrado por esse sistema. Completamente. E o simples fato de falar que eu quero fugir disso me torna uma pessoa menos valorosa para uma grandíssima parcela da sociedade. Porque uma grandíssima parcela da sociedade ainda tem na cabeça dela de que esforço igual a resultado. Mesmo que todo santo dia e a cada momento essas pessoas busquem uma forma de burlar
essa regra, essa máxima que construiu a nossa sociedade de esforço igual a resultado. Vocês estão entendendo a pira? Que, tipo assim, eu só tenho vocês, tá ligado? Tipo, pra trocar essa ideia e pra falar isso, assim. Eu não consigo trocar essa ideia com as pessoas mais próximas. Meus amigos eu até tento, assim, mas não consigo aprofundar tanto quanto eu consigo aprofundar com vocês. Então, a única coisa que eu posso fazer é te agradecer por estar aqui ouvindo essas lamúrias, porque foi o que me sobrou. Nossa, parece que eu tô me despedindo meio morte. Não é isso. Não fui eu que matei o Det Reutemann. Mas eu queria botar essa porra pra fora pra ver se a gente consegue discutir, se a gente tem... Vocês comentam aqui, vocês, sei lá, pensam nessa porra também. Se vocês têm uma referência, não, eu li isso daqui, acho que esse aqui é o caminho. Não, eu vejo esse cara aqui, esse cara é o caminho. É isso, galera. Tipo assim, a minha parte eu tô tentando fazer, que é, porra, tentar ser essa voz, assim, tipo, no meio desse mercado, que é um mercado meio esquisito, que é uma galera meio farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas ao mesmo tempo é muito cansativo, assim, tipo, é muito cansativo porque você vê que algumas portas também fecham por isso, sabe? Tipo, apesar de que eu não posso reclamar, eu acho que a gente tem um posicionamento muito bom, assim, tipo, eu tenho muito orgulho disso, porque a gente consegue sentar em várias mesas sem deixar de, tipo, opinar, sem deixar de dar a nossa voz, sem deixar de falar o que a gente acha. Eu não tenho problema nenhum de ir num evento do Thales Gomes, de ir num evento do Pablo Marçal, acho que não tenho vontade não, mas de ir num evento do Thales Gomes e de participar e de interagir e de deixar claro que, tipo assim, cara, aqui eu não concordo, aqui eu concordo e aqui eu não concordo. Eu não tenho problema nenhum, tipo, de falar com ninguém. Eu só não quero ficar, assim, tipo, preso, sabe? Tipo, preso a uma coisa que eu não acredito. Sacou? Eu hoje acredito muito no que eu faço, hoje. Mas o modelo do que eu acredito hoje, do que eu faço hoje, não é um modelo sustentável. Não é uma coisa que vai ficar. Eu quero tornar isso sustentável. Eu quero tornar isso aqui sustentável pra mim, mais do que financeiramente, mas pra minha cabeça também, sabe? Pro meu dormir sossegado toda noite, sacou? E eu acho que se a gente entender essa virada de chave em que a gente não vive mais numa sociedade que trabalho é igual ao resultado, a gente consegue buscar, nesse vácuo cultural, a gente consegue buscar outros meios de tentar viver isso aqui. É por isso que a gente vê tanto crescimento de nomadismo digital, a gente vê tanta geração Z falando que aceita e que não aceita, a gente vê outros modelos que a gente estranha. Mas esse estranhamento é muito porque a gente está muito embebido em propaganda, a gente está muito imerso no meio disso tudo, sacou? É isso. Eu não tava planejando esse final de live aqui, mas fica aí meu desabafo. Fica meu agradecimento mais uma vez ao carinho e atenção de vocês. Fica meu agradecimento se você quiser contribuir com essa discussão aqui nos comentários. Eu acho que seria bem relevante. Vai ficar uma live longuíssima, não sei nem se vai ter corte isso daqui. Mas obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ouvirem. Eu acho que é importante a gente ter esses espaços aqui, e eu quero muito que esse espaço seja um espaço para vocês também, para que vocês consigam falar o que vocês estão sentindo. Acho que é isso. Sintam-se à vontade. Sintam-se em casa, mas lembre-se que não estão, porque a gente tá na internet, a gente também não pode cometer crime, beleza?